Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Os irmãos que nos acompanham pela web rádio, Raízes de Judá, tenham uma ótima noite, a paz que só Jesus pode dar, inunde o seu coração. Se você estivesse aqui pessoalmente conosco, estaria prestigiando esse momento tão especial. Portanto, o convite está em pé, para que venha um dia louvar a Deus conosco aqui pessoalmente, que Jesus possa completar a boa obra na tua vida. Gênesis capítulo 6, a partir do verso 8, quem encontrou fala glória a Deus. Quem não tem Bíblia fala, vou acompanhar pelo projetor. Quem quer comprar Bíblia, nós vendemos Bíblia a R$15 essa edição. Nova Bíblia Viva a R$15, tá? É preço que você vai sair por aí, dificilmente vai achar a esse valor. Vamos ler a palavra de Deus. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Era ele homem justo e íntegro em suas gerações. Andava com Deus. Gerou Noé a 3 filhos, Sem, Cão, Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus, cheia de violência. Viu Deus a terra e que estava corrompida, pois todas as pessoas haviam corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, pois a terra está cheia da violência dos homens. Destruí-los-ei juntamente com a terra. Fazei para ti uma arca de madeira de cipreste. Farás compartimentos na arca e a revestirás de betume por dentro e por fora. Desta maneira a farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50 e a sua altura de 30. Farás na arca uma janela e lhe darás 1 côvado de altura. A porta da arca porás no seu lado. Farás um primeiro, um segundo e um terceiro andares. Eu trago o dilúvio sobre a terra para destruir tudo que tem vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e contigo os teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de tudo que é carne, de 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves, conforme as suas espécies, de todos os animais, conforme as suas espécies, de todo réptil da terra, conforme as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, e ajunta-o para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou. Graças a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu rogo a Ti nessa hora, Pai, que meu irmão, que minha irmã sejam tocados, sejam fortalecidos, abençoados, ó Pai, pela Tua palavra, pelo Teu poder, ó Deus, e em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, o Espírito Santo do Senhor fale melhor ao nosso coração. O Espírito Santo do Senhor, ó Pai, me inspire, me ilumine, me dê graça, me dê sensibilidade, ó Deus, para que eu pregue de um jeito simples, de um jeito, ó Pai, objetivo, aonde meu irmão, onde minha irmã, ouvindo, entenda, entendendo, possa praticar a palavra no seu dia a dia. Eu oro, peço que a minha vida, Pai, esteja debaixo, coberta do sangue de Jesus, e peço assim, ó Deus, que toda e qualquer barreira, impedimento que venha contra a nossa vida na noite de hoje, caia por terra, para a honra e para a glória do Teu santo nome, que assim seja, e todos digam graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, hoje nós temos o 4º dia da campanha Provocadores
de milagre. O quarto dia da campanha, provocadores de milagre. Já refletimos sobre algumas situações especiais. Por exemplo, nós vimos a história de Davi na semana passada diante do Golias, diante do gigante. A história é essa que faz nos lembrar que há pessoas que fogem da luta. Faz nos lembrar que há pessoas que fogem do gigante. Faz nos lembrar que há pessoas que deixam situações pequenas se avolumarem na sua vida, tornando aquilo que é pequeno gigantes. E vimos que há pessoas que fogem para não resolver aquilo que tem que ser resolvido. Nós vimos também, por exemplo, a situação de Moisés com as 3 milhões de pessoas entre o mar e entre os egípcios. Nós vimos a história de um povo que não tinha por onde sair. E nós fizemos uma reflexão e Deus nos deu, através daquela situação, a reflexão de verdadeiramente o mar se abrir no momento em que mais nós precisamos. E no decorrer da semana eu venho conversando com Deus, orando a Deus, buscando em Deus a direção para ministrar a palavra. E Deus falou de um jeito muito forte no meu coração, de um jeito muito agudo, de um jeito muito especial no meu coração no decorrer da semana, acerca do grande milagre da salvação, acerca da importância do milagre da salvação na vida de uma pessoa. E Deus me fez lembrar a história de Noé. A história de Noé é uma história fantástica. A história de Noé é uma história que é para crente mesmo. A pessoa tem que ser crente para crer na história de Noé, para acreditar que uma arca, um barco tão grande foi construído. A proporção do barco era 136 mais ou menos metros de comprimento, 22 metros, 23 conforme a sua pesquisa, vai dar diferença pouca, 22, 23 metros de largura, 12, 13 metros de altura. Imagine você, um barco de 130 metros, maior do que um quarteirão convencional, que tem 100 metros aproximadamente, um barco de 130 metros, um barco de 14 metros de altura, aproximadamente, 12, 13, 14 metros de altura, aproximadamente, um barco com 22 metros de largura. Imagine você, meu irmão, se isso tudo fosse num lugar se fosse em São Paulo. Se Noé, por exemplo, vivesse em São Paulo, e Noé falasse assim: olha, eu estou construindo um barco. Eu imagino, Edinaldo conhece São Paulo, né, Edinaldo? Está sempre lá fazendo as entregas, né, viagens. Imagine, Noé começando a construir um barco, uma embarcação, e ali em São Paulo, logo, prontamente, pessoas chegariam até ele e diriam: olha, o que você está fazendo? Eu estou fazendo um barco. Aí, prontamente, pessoas falariam: eu vou te ajudar. Conte comigo, porque eu vou te ajudar. Do que você está precisando? O que você precisa para que a construção desse barco seja realizada o mais rápido possível? São Paulo, é só chover um pouco, nós vemos na TV, né? Nós costumamos ver na TV, um pouquinho que chove, pronto, a cidade fica debaixo d'água, a cidade fica alagada, todo o transtorno, toda a dificuldade promovida por conta da chuva. Então, em São Paulo, alguém falar: eu estou construindo uma embarcação, seja grande ou seja pequena, não é de se estranhar, não é de se assustar. Ninguém ficaria sem saber ao certo: olha, nossa, meu Deus. Não, em São Paulo é comum, mas é comum a chuva, e muita chuva. Mas ali, naquele lugar, naquele momento, naquele período da história, Noé falar: eu vou construir uma embarcação, porque virá chuva, muita chuva, e essa embarcação vai nos salvar, porque a chuva será tamanha que vai inundar tudo que está aqui à nossa volta. Ali não chovia. Simplesmente a Bíblia nos ensina que ali não havia chuva naquele período. Havia o vapor da terra que subia, subia o vapor das gramíneas, que acabavam ficando molhadas através do orvalho. Mas não havia chuva.
Então ali Noé dizer, eu estou construindo uma embarcação por causa da chuva. Noé prontamente ele foi observado pelas pessoas, e as pessoas prontamente diziam, meu Deus do céu, birutou, malucou, tá, acabou Gardenal na casa dele. Prontamente as pessoas iam fazer esse tipo de brincadeira. Imagine, meu irmão, minha irmã, as pessoas num lugar que não chovia, num lugar que não costumava chover. Quanto mais cair chuva copiosa, não havia essa tendência, não tinha essa tendência. Então Noé, ele passa a construir uma arca. Ele recebe de Deus uma orientação. Noé, faz o seguinte, construa uma arca. E aí Deus dá as medidas, Deus fala do que deve ser feita a arca, Deus dá todas as coordenadas. Repete comigo assim: quando Deus quer realizar algo grande na vida de alguém, Ele mesmo dá as coordenadas. Quando Deus quer fazer algo na sua vida, meu irmão, minha irmã, não fique preocupado, porque Deus vai te falar o que Ele quer fazer, como Ele quer fazer, onde Ele quer fazer, a forma que Ele quer fazer e assim por diante. É importante que a gente saiba discernir Deus agindo na nossa vida. Então, quando Deus Ele bolou um plano de salvação, Ele bolou o plano de salvação para Noé. A Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. Ele bolou um plano de salvação. Ele já tinha para a vida de Noé toda a estratégia desenhada, montada. Ele já tinha o plano em mãos. Olha, Noé, a coisa está feia, a coisa não está bonita não, e eu vou acabar com o que tem de vivente na face da terra. Vou acabar com os homens, vou acabar com os animais, vou acabar com tudo. E só que eu estou achando graça em você. Só que, Noé, enquanto que eu vou agir com juízo na vida de alguns, na sua vida eu estou encontrando graça. Olha que palavra gostosa de se ouvir. Olha que situação, meu irmão, minha irmã. Deus agindo na vida de Noé. Noé, enquanto para muitos eu tenho um dilúvio preparado, para você eu tenho uma arca preparada. Enquanto para muitos eu tenho o juízo já designado, para você eu tenho as benesses de viver segundo a minha vontade. Veja que coisa especial. É assim que estava acontecendo ali naquele momento. Noé, ele achou graça diante de Deus. A graça, nós sabemos, é um favor sem merecimento. Graça é você receber algo, mesmo que você de repente não mereça. Muitas vezes a pessoa recebe algo porque merece. E aí eu vou fazer uso aqui de uma situação costumeira da nossa igreja. Por exemplo, aos últimos domingos do mês nós temos atividade de casais. Todo último domingo do mês temos atividade de casais. Então a esposa faz algo para o marido, ela prepara um bolo, ela prepara um jantar especial, um almoço especial, um café da manhã especial, ela prepara alguma coisa especial para o marido. E aí o marido prontamente vai e ele dá um presente à esposa. Irmã, receba. Se fosse você, fazer assim, ó, receba. A esposa, ela prepara algo, ela deixa algo preparado, e o marido... Ela deixa algo preparado e o marido vai e prontamente ele honra a esposa, ele presenteia a esposa. Ele dá um abraço bem dado na esposa, dá um beijo bem dado na esposa, ele dá um presente para a esposa, ele promete levar a esposa a almoçar fora ou jantar fora, ele promete para a esposa uma bolsa nova, ou um sapato novo, ou uma camisa nova, ou uma calça nova, ou um par de brincos novos, ou um colar novo, ou um relógio novo, ou um dia de rainha, né? Que tem o dia de noiva, vai ter o dia de rainha também. Se não tem, nós acabamos de inventar. E pronto. Ele promete, ele fala para a esposa: olha, isso aqui
eu estou te honrando, estou te presenteando, porque você tem me tratado tão bem, então eu estou te presenteando. Mas digamos que, eu sei que não é assim, mas às vezes acontece da esposa não colaborar. Mesmo a esposa não colaborando, ele vem e ele presenteia, ele dá flor, ele dá presente, ele faz promessa e cumpre as promessas, né? E assim por diante, mesmo sem ela merecer. Então, a graça é isso, é a pessoa encontrar diante de alguém, ou no caso aqui de Deus, encontrar um favor, merecido ou imerecido. No nosso caso, imerecido. Porque nós não merecemos a graça de Deus. Nós não merecemos. Mas Deus, Ele achou graça em nós. Do mesmo jeito que Ele achou graça em Noé. E Deus, Ele foi, e Ele chega até Noé. Ele chega até Noé e conversa com Noé. Noé, o que está acontecendo é o seguinte: a terra está contaminada. Se você fizer a leitura do capítulo 6, o versículo 1, o versículo 2, de uma forma mais específica, você vai observar o que acontecia. Como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, eles nasceram filhas. Olha, Noé viveu aproximadamente, eu não vou falar ao certo, precisamente a quantidade, mas Noé veio mais ou menos 600 anos depois de Adão, mais ou menos 600 anos depois de Adão, e assim sendo, começou a se multiplicar, os homens começaram a nascer e se multiplicar, e a se multiplicar, e a se multiplicar, e assim por diante. Pois bem, enquanto nasciam pessoas, começou a se multiplicar, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Olha lá, os filhos de Deus olharam as filhas dos homens, que elas eram formosas. Eles cresceram os olhos, como costuma dizer, ou cresceram o olho. Eles olharam as filhas dos homens, e aí o que a Bíblia diz: e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Pois bem, eu vou aproveitar que a classe dos homens, graças a Deus, está em clima de debate, de crescimento teológico, crescimento intelectual e assim por diante. Quem não vai para a escola bíblica perde. Quem não vai, só que aqui eu não vou ficar dando moral para a classe dos homens, eu vou dar moral para a classe dos adolescentes. Quem não vai para a escola bíblica perde. Eu vou falar da classe das mulheres também, senão a Kátia ela vai ficar com dor de cotovelo. Daí quarta-feira ela vai vir para frente para receber oração, para sair a dor do cotovelo, né, Rosa? É brincadeira, né? Brincadeira. Mas, enfim, está aqui uma questão teológica que exige um pouco de pesquisa, de leitura e uma certa dose de pensamento, para não cometer alguns equívocos. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. Então, filho de Deus e filho dos homens. Aproveitar, vou convidar a Ivelane, que a Ivelane diz que ela gosta de aprender, quer aprender, vir para a escola bíblica para aprender também com a gente. Os filhos dos homens, quem são? Viram que os filhos de Deus, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens. Quem são? Filha dos homens, filha de Deus, filho de Deus, filha dos homens. Quem é que são? Então a gente vai ter aí, fazendo a leitura, fazendo a pesquisa, algumas situações, alguns nortes. Nós já vamos voltar para cá, mas é só para facilitar a nossa compreensão do todo, tá? Filhos de Deus, existem linhas de pensadores que acreditam que esses filhos de Deus que aqui a Bíblia relata, os filhos de Deus, eram os anjos que foram decaídos juntamente com Lúcifer, a terça parte dos anjos. Existem pensadores, historiadores que acreditam e ensinam isso. Então, se você for pesquisar, você vai encontrar informação a esse respeito. Os filhos de Deus, ou seja, a terça parte dos anjos que caiu com Lúcifer, eles viram que as filhas dos homens eram formosas. Quer dizer, os anjos viram a mulherada que estava na terra, gostaram da mulherada e resolveram tomar
das mulheres bonitas para eles. Existe uma linha que pensa, que acredita dessa forma. Existe também uma outra linha. Dentro da minha do meu pouco conhecimento, eu acho que essa linha ela é a mais coerente, né? Mas eu nunca fiz ao certo um estudo aprofundado. Eu acredito que seja a linha mais coerente. Quando fala dos filhos de Deus e das filhas dos homens, fala dos filhos de Deus, há uma linha. Eu estou falando para você que gosta de pesquisar, de ler e tal, uma linha que esses filhos de Deus vêm da descendência de Sete, tá? Então Sete vinha descendência de Adão. Caim matou Abel. E aí futuramente vem Sete. A descendência de Caim era uma descendência considerada uma descendência má, por conta da atitude, da postura de Caim. E também tinha descendência de Sete. Sete passou a fazer o que era bom. Então acredita-se, eu acredito mais nessa linha, eu acredito mais nessa linha, aonde a descendência de Sete, que era uma descendência boa, uma descendência correta, essa descendência que a pessoa olha e fala, olha, esse pessoal é joia, tal, viram a descendência de Caim, aí considerados filhos, as filhas dos homens, a descendência de Caim, as filhas dos homens. Viram as filhas, a descendência de Caim, acharam bonita a mulherada e resolveram o quê? Resolveram dar uma chegadinha mais perto. Eles entraram no Face, começaram a mandar uma mensaginha, né, para a mulherada. Ô, mulherada, me adiciona aí. Adicionou, aí começou a postar umas mensagens agradáveis para a mulherada, né? Os filhos de Deus. Você vai entender. Não perca a sua atenção, porque senão depois no final você vai falar que você não entendeu nada. Eles começaram a mandar umas mensagens para as filhas, para a descendência de Caim, para as filhas dos homens, assim considerado. Então, me adiciona aí e tal. Aí, de vez em quando, dava uma cutucadinha. Cutuca, fulano, os filhos dos homens cutucou você, aí os filhos de Deus cutucou você, aí as filhas dos homens cutucou também, sabe? E ficou ali no Face, naquela época já existia Face, né? Eles ficaram ali no Face, só estavam mandando uma mensagem, de vez em quando mandava uma mensagem, inbox, assim, ninguém via, tal, e aí ficava aquela conversinha com o irmão, a irmã, se não sabe como já ouviu falar. Pois bem, resumo da ópera, ficou um gracejo para cá, um gracejo para lá, e acabou o quê? Os filhos dos homens, os filhos de Deus, acabaram se misturando com as filhas dos homens. Pastor, explica um pouco mais claro que eu não estou entendendo. Pois bem, vamos lá. Esses filhos de homem representados na descendência de Sete, eu disse para você que, ao meu estudo, ao meu ver, ao meu parecer, os filhos dos homens, os filhos de Deus são a descendência de Sete. Eu acredito nessa linha de pensamento. Os filhos de Deus, a descendência de Sete, passou a observar as filhas dos homens, descendência de Caim. Eles passaram a olhar, a descendência de Caim era uma descendência de semente ruim. Ainda fazendo uma aplicação mais clara para nós, é a mesma coisa, e agora vai torcer um pouquinho mais, a tarraxa do violão. É a mesma coisa de um crente, seja homem, seja mulher, seja jovem, seja adolescente, é a mesma coisa de um crente, de uma pessoa lavada, remida no sangue do Cordeiro, de uma pessoa que passou pelas águas do batismo, participa de Santa Ceia, é a mesma coisa de um crente, de um cristão fiel, começar a olhar, se engraçar com um homem, com uma mulher que não é crente. É a mesma coisa. Eu estou traduzindo, né, o que estava acontecendo aqui para a nossa reflexão aqui, trazendo para os dias de hoje.
É a mesma coisa. Uma pessoa que vem aos domingos, ouve a palavra, participa da escola dominical, uma pessoa que procura obedecer a palavra de Deus, uma pessoa que procura fazer as coisas do jeito que tem que fazer, ela começa o quê? Ela começa a colocar o olho. Você vê, Wander, como que o Espírito de Deus, ele tem direcionado, em momento algum, desde cedo, desde lá, do começo do dia até agora, é o mesmo Espírito, é a mesma informação. Lógico que os exemplos eles vão se mudando, mas não mudou a direção do vento. Porque está falando, é a mesma coisa de uma pessoa que é crente e começa a botar o olho na riqueza do ímpio. É a mesma coisa, não muda, não muda. Então é importante que a gente entenda, a pessoa ela é crente, o que aconteceu aqui? Os crentes começaram a olhar do lado de lá, vou falar mais claro, os crentes começaram a olhar no mundo, e começaram a procurar no mundo, aquilo que eles poderiam encontrar. Meu irmão, minha irmã, desculpa a franqueza, mas eu vou falar no português bem claro, isso daí vai dar dor de cabeça. Olha para quem está do teu lado, fala assim para o irmão, para a irmã, e me ajuda aí, ó. Crente, quando começa a buscar fora da igreja, alguma coisa errada vai acontecer. Vai dar dor de cabeça, irmão, pelo amor de Deus, vai dar dor de barriga, vai dar desinteria, diarreia, vai dar. Abra o olho. Fique atento, preste atenção no que Deus está falando conosco. Deus está falando com a igreja. Começa falando comigo. Falou de manhã, está falando agora de novo comigo, mas Ele está falando com você também. Está falando com quem está ouvindo pela web rádio Raízes de Judá, e está falando com quem vai acompanhar a reprise dessa mensagem através da web rádio Raízes de Judá, no link vídeos. Com quem vai acompanhar esse vídeo. Quando uma pessoa começa a olhar para o lado de fora, e ela começa a procurar lá fora o que ela tem aqui dentro, vai dar dor de cabeça. É por isso que está cheio de menina por aí chorando as pitangas. É por isso que está cheio de menino por aí chorando as pitangas. Por quê? Porque dentro da igreja, existem meninos, existem meninas abençoados, cheios do Espírito Santo, dizimistas, ofertantes, que honram pastor, que honram diácono, que honram lideranças de uma forma geral, que honra pai, que honra mãe. Aí insistem em procurar lá fora gente que não respeita nada disso. Gente que não conhece, é por isso que está cheio de gente dando cabeçada. É por isso que as famílias de uma forma geral, né? Não vou generalizar, mas é por isso que existem muitas famílias hoje dando choques extremos. Porque a pessoa está ouvindo, ela ouve Deus falar, ela entende que Deus está falando, mas ela não pratica, ela não aplica, ela não coloca no dia a dia aquilo que ela ouve dentro da igreja, aquilo que ela aprende na sala da escola bíblica. Então, eu imagino que o irmão, a irmã já entendeu a nota introdutória, porque aí nós vamos começar a chegar um pouco mais aqui no exemplo de Noé. Mas é importante que a gente entenda, as filhas, os filhos de Deus, ou seja, representando a descendência de Sete, com outras palavras, os crentes começaram a olhar as filhas dos homens, a descendência de Caim, com outras palavras, as pessoas que estão no mundo. Começou a olhar, vai dar rolo, vai dar zebra, vai dar pau, vai dar, presta atenção, fique atento. Então, o que aconteceu? Aconteceu isso que nós lemos aqui, ó, a partir do verso de número... nós não lemos. Versículo 6 diz assim, ó: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis, as aves do céu, pois me arrependo de haver feito. Ó o que Deus fala. Começou a multiplicar aquilo que era ruim. Começou a dar um monte de confusão. Você vai ler a história, você vai ver que o povo naquela época se corrompeu ao extremo. Você vai ver que naquela época as regras, as leis começaram a ser quebradas de um jeito tal.
Você vai observar, meu irmão, a bagunça que virou. É isso que acontece quando uma pessoa, ela é crente, ela resolve olhar, buscar, procurar aquilo que não tem ligação, aquilo que não tem compromisso com Deus. Então, no decorrer da semana, Deus falou comigo, falou, olha, o maior milagre que pode existir na vida de uma pessoa é o quê? O maior milagre que pode existir é a salvação. E um provocador de milagre, ele precisa ter essa sensibilidade. O provocador de milagres, ele precisa sim. O provocador de milagres, ele precisa sim ter, antes de qualquer coisa, a sensibilidade para ouvir Deus falando com ele, tratando. O provocador de milagre, ele tem que estar atento. E meu irmão, minha irmã, eu sei que falar de uma forma aberta, de uma forma assim, explícita, como eu estou falando, muitas vezes pode incomodar. Eu sei disso, que pode trazer algum desconforto, porque nós estamos vivendo dias difíceis, porque nós estamos vivendo dias onde a pessoa simplesmente, ela até tem um compromisso, mas ela não está de todo comprometida. Então ela está meio que, como se costuma fazer aquela brincadeira, ela está meio que um crente Raimundo, um pé na igreja, outro pé no mundo. Eu sei disso, é difícil, não faz, né? Até se tiver algum Raimundo aqui, não fique chateado, é um exemplo que costuma se dizer, né? A pessoa ela não está firmada nem aqui nem ali, ela não decidiu se é luz ou se é treva, se é céu ou se é inferno, ela não decidiu, ela não escolheu. Então, era exatamente todo esse contexto na história de Noé. E aí Deus fala para Noé, do jeito que a coisa está, não pode continuar. Por quê? Porque começou a bagunçar, virou uma bagunça total, quando os crentes resolveram se misturar com os não crentes. Quando os santos resolveram se misturar com os pecadores. Quando aquilo que é limpo resolveu se misturar com aquilo que está contaminado. Você está entendendo, sim ou não? Eu volto a repetir, essa é a parte mais importante, porque é aqui, é nessa parte que nós estamos refletindo, que é dessa situação que nasce as demais raízes, radicais, né? Que vai se expandindo. Quando a pessoa entende, ela entende esse princípio, ela entende a importância da aliança dela com Deus, ela entende a importância da aliança dela com a denominação, onde ela serve a Jesus. Quando ela entende a importância da palavra, ela entende e ela passa a valorizar a aliança, o compromisso. Eu falava hoje ainda de manhã com os adolescentes um pouco, nós conversamos um pouco e nós falamos um pouco da importância do compromisso. Esse negócio de crente que fica e ficou com um, ficou com outro, ficou com a outro, ficou com mais não sei quem, isso daí não é legal porque não tem compromisso. Nós falamos um pouco disso hoje de manhã, e muitas vezes a pessoa não quer compromisso. E crente, eu estou usando a palavra crente, mas eu sei que a Bíblia diz que crente até o diabo é e teme. Mas eu estou... o crente, ele precisa ser uma pessoa de compromisso. Ele tem que ter compromisso com o homem crente, tem que ter compromisso com a esposa dele. A mulher crente tem que ter compromisso com o marido dela. Os pais crentes têm que ter compromisso com os filhos. Os filhos crentes têm que ter compromisso com os pais. O profissional crente tem que ter compromisso, até disso nós falamos na escola bíblica hoje um pouco, né, Gleiciane? Os profissionais crentes têm que ter compromisso com o patrão, tem que ter compromisso com o seu senhor, tem que ter compromisso, sabe? Nós vivemos num período, num momento, onde o compromisso ele está em baixa, onde as pessoas não querem assumir compromisso, elas não querem assumir compromisso nenhum com ninguém. Com ninguém. Então, meu irmão, minha irmã, nós temos que ficar atentos, nós temos que acompanhar toda essa situação e fazer o que a Bíblia nos orienta, analisar tudo e reter o que é bom. Por que tem tanta gente sofrendo por aí? Porque se envolve com quem não tem compromisso, se envolve com quem não tem compromisso e vai sofrer, enquanto não aprender essa dura lição, vai sofrer. Enquanto não aprender o valor, a importância de um compromisso, o valor, a importância de uma aliança, vai sofrer.
Porque no compromisso, porque no contrato, porque na aliança, um depende do outro, um colabora com o outro, um respeita o outro e assim por diante. Assim por diante. Então, a história toda se desenvolve aqui por conta de quem conhecia o compromisso se envolver com quem não conhece o compromisso. Ou quem honrava o compromisso se envolveu com quem não honrava o compromisso. A história toda se desenvolve assim. E é aí, meu irmão, é aí, minha irmã, que nós somos colocados na história no dia de hoje para reflexão. Porque dentro da nossa casa, dentro da nossa família, os nossos amigos, pessoas que estão à nossa volta, muitos deles, não posso generalizar dizendo todos, mas muitos deles não têm compromisso. Não são pessoas comprometidas. Não respeitam, não honram, não priorizam, não valorizam o Deus que você serve. Não tem isso. Agora, olha a história como que ela desenrola. Deus, ele fala, eu vou acabar com tudo. Eu vou acabar com tudo. Mas ele chega até Noé, porque ele sabia que Noé era uma pessoa comprometida. Olha para quem está do teu lado e fala assim, ó, você está vendo? Pergunta para o irmão com mais convicção. Fala assim, ó, você está percebendo a importância do compromisso? Fala assim, ó, o compromisso, o comprometimento, ele poupa dores. Quando há comprometimento, quando há compromisso, meu irmão, você pode saber que está sendo poupada a dor, está sendo poupado o sofrimento. A cada 10 mulheres que choram hoje, você vai conversar com elas, 8, vamos falar baixo, 8 mulheres choram porque o marido não tem comprometimento com ela. Essa é uma média que você pode sair e conversar. Cada 10 mulheres chorando, 8 está chorando, porque o marido diante do altar, diante do pastor, do padre, seja de quem foi que oficiou a cerimônia religiosa, a pessoa fala assim, ó, eu prometo amar-te, honrar-te, respeitar-te na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na provisão, na miséria, prometo te honrar e te respeitar até que a morte nos separe. Diante do altar todos se comprometem. A hora que vai embora para casa a história muda. Tem muita gente sofrendo por conta disso, por conta de faltar. Por isso eu vou ser repetitivo, mas é importante que você entenda. Nós sabermos olhar, entender, discernir, trabalhar, respeitar, valorizar, comprometimento. Nós temos que tomar esse cuidado. Perto de nós tem que ter pessoas comprometidas. Nós não podemos ficar cercados de pessoas que não têm compromisso. Porque toda vez que nos acercarmos de pessoas sem compromisso, nós vamos ter dor de cabeça. Pode saber disso, meu irmão. Pode saber disso, minha irmã. Uma pessoa que não tem compromisso, seja a área que for, né? Você tem líderes que sofrem porque ele tem liderados que não têm compromisso. Quantos são os líderes que sofrem porque o liderado não tem compromisso? Eu vou ser mais assim, de uma forma mais clara para aqueles que não conhecem esse linguajar, né? A pessoa está colocada numa escala, ela quebra a escala, ela falta da escala. Na última hora ela liga, então não vai dar. Na última hora teve uma semana para se programar, né? Um mês para se programar. Ela liga na última hora, então não está dando. Não sabe o que é valorizar um compromisso. Não sabe o que é valorizar um compromisso. Quantas são as pessoas que chegam na última hora, você não veio? Então, deu um imprevisto. Imprevisto é coisa que é algo inesperado. Acontece qualquer coisa já é um imprevisto. Pessoa que não tem compromisso. Pessoa que não valoriza compromisso. Não valoriza. Né? Você vai? Vou. Vamos mesmo? Vamos. Chega na última hora, então, me desculpe. Aí fala até língua estranha. Sabe? Pessoa sem compromisso. Então, Noé, Deus chama Noé de lado. Noé, esse negócio de gente sem compromisso está por fora. Vai acabar fazendo mal até mesmo para você. Começa a construir uma arca. E aí começa a história e o exemplo de Noé para a nossa reflexão, para nós fecharmos o 4º dia da campanha com uma lição, com uma reflexão que certamente produzirá milagres na nossa vida.
certamente produzirá. Noé foi chamado para construir uma arca quando não chovia. Começa por aí, ó. Exemplo de um provocador de milagre. Não chovia. Noé foi chamado para construir a arca. Eu vou mandar muita chuva. Pois bem, assim foi na história de Noé. Não chovia, mas Deus fala para ele: construa uma arca. Provocador de milagre acredita na palavra de Deus. Mesmo que a palavra de Deus contradiga a tudo. Mesmo que a palavra de Deus vá na contramão de tudo, ele acredita, porque é Deus que está falando. Provocador de milagre. Provocador de milagre, ele não mede esforços. Imagine, meu irmão, imagine, minha irmã, construir um barco de 130 metros de comprimento, 22 metros de largura, 13 metros de altura. Imagine se foi fácil. Hoje, com toda a maquinária que existe, com toda a facilidade que existe, furadeira, serra tico-tico, parafusadeira, com tudo que tem hoje, os encaixes já programados antecipadamente, é só chegar, encaixar, colocar, com tudo que tem, lixa elétrica, tudo. Imagine para construir uma embarcação desse porte, a dificuldade que é para uma pessoa construir. Lá atrás, não tinha martelo decente. Né? Não tinha um martelo decente, não tinha uma serra decente. Imagine, Nilton, você trabalhando lá atrás, você ajudando Noé a construir a arca. Eita lá, não, a gente tem que se colocar no lugar. A gente tem que se colocar no lugar, na cena da história, do fato. Sabe? É fácil a gente... Por isso que hoje as pessoas não valorizam, não costumam valorizar. Por isso que hoje em dia é tudo tão fácil, tudo tão simples, aí a pessoa não valoriza. Ela não valoriza um prato de arroz com feijão, porque a hora que dá fome ela vai no Habib's, compra 4 esfirras, paga R$2,80, R$3 e pronto. Quando a pessoa está com fome, ela vai no McDonald's, ela paga R$6 de um lanche da promoção, come, mata a fome. Quando a pessoa está com fome, ela vai... Burger King e assim por diante, tantos fast food que existe por aí, a pessoa vai e em 5 minutos ela pega a comida e leva para casa. Por isso que não é dado o devido valor para um prato de arroz com feijão. Por isso que não é dado o devido valor para uma mulher que separa ali 1 hora, 1h30, 2 horas, conforme o prato, para preparar o alimento. Não é dado valor. Por quê? Porque nós estamos vivendo num período, numa época onde se procura as coisas tudo e está tudo muito fácil. Está tudo muito simples. Então, para nós pararmos e pensarmos hoje como foi a história de Noé lá atrás, não é tão simples. Não é tão simples, porque para nós aqui é tudo fácil. Aí eu preciso parafusar. Tem parafusadeira, cara. Nós parafusamos aí quase 2.000 parafusos na fachada da igreja. A parafusadeira. Era até gostoso, né? Era gostoso. Tudo fácil. Imagine lá atrás. Serrar alguma coisa, a maquininha. Pronto, já cortou rapidinho. Mas cortou. Mas passa o dia cortando e não cansa. O inconveniente que tem é que vem um pozinho no olho, mas você põe um óculos de segurança, acabou o pozinho. Imagine lá atrás você cortar a madeira. Imagine lá atrás você trabalhar a madeira. Imagina, irmão, tenta imaginar. Sabe? Então, por que Noé estava fazendo tudo aquilo? Por que Noé estava passando por toda aquela situação, acreditando que viria chuva num lugar que não chovia? Todo aquele esforço, todo aquele sacrifício, aquela dificuldade. Por que Noé estava ali aguentando o desaforo, a zombaria? Porque sempre tem um xarope para tirar sarro. Falar de xarope, eu lembrei do Sidney. O Sidney hoje fez uma brincadeira de mau gosto com o Nilton, falando, né, que o Nilton desobedeceu, aí Jesus pesou a mão nele. Malvado, né? Sempre tem um xarope que vem para, sabe, querer tirar uma onda com a pessoa, sempre tem. Imagine Noé trabalhando, aquele sol, aquela coisa, e o pessoal passava, maluco! A turma passava, a turma indo curtir uma piscininha, indo curtir uma pescaria, e Noé lá trabalhando, construindo a arca. Imagine, irmão. Imagine lá as menininhas tudo passando, chamando, convidando as filhas de Noé, a mulherada falando, passando, dona esposa de Noé, vamos com nós vamos no shopping dar uma volta.
Não vou, não. Imagina, irmão, a turma zombando. Não, nós estamos aqui. Se Noé precisar de alguma, se o pai precisar de alguma coisa, nós estamos prontos aqui para ajudar. Imagina, vocês são tudo louco. A turma não fala assim de você? A turma não fala assim dos crentes, que é tudo crente louco, tudo crente maluco. Não fala assim. Nós somos conhecidos como maluco, como doido. Pois bem, Jesus falou disso. É como nos dias de Noé. O pessoal comia, bebia, o pessoal não estava nem aí com nada. E Noé construindo uma arca, um provocador de milagre. Ele tem a sensibilidade para parar tudo que ele está fazendo e obedecer a palavra de Deus, porque da palavra de Deus vem a salvação. O provocador de milagre deixa de ir passear para lá, para cá, para colar. O provocador de milagre deixa de estar na chácara na hora 6:30, 7 horas. O provocador de milagre, ele abandona tudo e ele vem para dentro do templo ouvir o que Deus está falando, porque Deus vai promover salvação. Eu vejo na minha frente provocadores de milagres. Eu vejo na minha frente pessoa louca. Eu estou te chamando de louco, mas com todo respeito. Mas eu vejo aqui pessoas loucas, pessoas que têm totais condições de reverter situações. Era essa a condição de Noé. Noé, ele tinha totais condições de reverter aquela situação. Tanto que a Bíblia diz que Deus achou graça nele. Dentro de toda a simplicidade dele, ele acreditava em milagre. O importante nessa noite é que você acredite em milagre. O importante é que você creia que o mesmo Deus que fala é o Deus que faz. O mesmo Deus que anuncia é o Deus que liberta, que salva. É importante isso, porque o mesmo Deus que falou, eu vou destruir a terra, eu vou acabar, eu vou mandar chuva tal como nunca mandei, e vou acabar com todo ser vivente, é o mesmo Deus que falou, você vai construir uma arca, e na arca vai entrar você e a sua família. Olha para quem está do teu lado, diz assim, ó, o Deus que salva a família está aqui nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê de aguentar o sol, de aguentar a zombaria? Sabe por quê de todo aquele sacrifício? Porque Noé queria salvar a família dele. E ele sabia que ele era a ferramenta, ele era a peça importante naquele momento. Naquele momento. Ele pagou o preço, ele se esforçou quanto ele pôde. Provocador de milagre. Provocador de milagre, se esforçou quanto pôde para que a família dele estivesse bem. Aleluia. Provocador de milagre, ele não é aquele que trabalha e busca apenas para si próprio, mas provocador de milagre não tira o olho da família. Provocador de milagre sofre pela família. Provocador de milagre derrama lágrimas pela família. Provocador de milagre aguenta pancada por conta da família. Provocador de milagres acredita que Deus salva a família. Meu irmão, minha irmã, talvez a situação que você chegou aqui hoje, ela seja uma situação complicada, como era. A situação para aquele povo naquela época estava complicada, mas havia uma palavra, a palavra de salvação, dada pelo próprio Deus. Sabe, a palavra foi dada, aquele que cresce entraria na arca. Quem creu? Só Noé e a família dele. Mas quem cresce entraria na arca. Sabe, o importante é nós sabermos, existe uma palavra de salvação. A arca naquele momento tipificava, representava Jesus Cristo. Jesus. Hoje Jesus Cristo é a arca da salvação. Para minha família, para a sua família, é Jesus. É Jesus. E nós temos que nos esforçar. Nós temos, não por conta de sermos salvos, porque a salvação é pela graça, mas nós temos que fazer e pagar o preço que for preciso para ajudar a nossa família, para ajudar, para estender a mão. Nós temos, irmão, se você não estender a mão pela sua família, não se iluda não, que o seu vizinho não vai estender. Não fique pensando que se você não chorar pela sua família, o seu vizinho vai chorar. Irmã, não fica pensando, não, se eu não chorar pelo meu marido, a minha colega vai chorar. É capaz dela chorar, querer catar o seu marido, isso sim. Não fica não, irmão, não fica se iludindo, então. Irmão, não fique se iludindo. Sou eu e você, somos nós que temos que chorar pela nossa família. Somos nós que temos que pagar o preço pela nossa família, somos nós.
E Jesus Cristo, Ele já nos deu a palavra da vitória. A pastora Eliana ontem, ela, no momento artístico dela, ela cantou uma canção aqui, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem impedirá o seu agir? A palavra da vitória já foi liberada, aquele que está em Cristo é mais do que vencedor. A palavra de vitória já foi liberada, aquele que invocar o meu nome será salvo. A palavra de vitória já está dada, meu irmão. Nós aqui hoje, nós temos, é isso aí que nós temos que fazer, é pegar o nosso papel. Tem gente que nem a campanha não faz. Eu não vou fazer campanha, porque assim, se der uma preguiça num domingo, eu já fico em casa. Se fosse para construir uma arca, não ia nem começar a procurar madeira. Tem pessoa que nem na campanha não entra. Não, eu vou lá. De vez em quando eu chego lá, mas não precisa ser tanto assim. Entra na campanha, firma um compromisso com Deus, firma um compromisso com a sua família, firma um compromisso, fielmente nos domingos eu vou estar ali, orando, clamando, pedindo, buscando, batendo, eu vou serrar a madeira, eu vou lixar a madeira, eu vou aguentar o pessoal zombando, eu vou aguentar firme. Mas o que eu tenho de mais importante nessa vida, eu vou trabalhar para salvar. E o que nós temos de mais importante é a nossa família. O seu mais importante não é o seu carro, não é a sua casa. Aquilo que você tem de mais importante é a sua família. Não é a conta bancária sua gorda do jeito que está, é a sua família. Não é o seu cartão de crédito, não é o seu talão de cheque, é a sua família. O que você tem de mais importante é a sua família. Olha para quem está do teu lado e diz assim, o Deus que salva famílias está nesse lugar. Amém, Jesus. Vamos nos colocar em pé. Vamos. Você entendeu a mensagem? Você entendeu? O importante é você entender, que nós temos que ser cercados por pessoas de compromisso. Nós temos que tomar cuidado para não nos envolvermos com quem não tem compromisso. Porque quando não há compromisso, a confusão ela é instalada. A confusão sendo instalada depois para resolver, vai acontecer dor, vai acontecer pranto, vai acontecer tragédias e assim por diante. Então é importante a gente valorizar o compromisso. E o nosso compromisso com Deus na noite de hoje fará toda a diferença, em nome de Jesus. Pega o teu material da campanha aí, os músicos já se posicionam. Pega o teu material da campanha e comece a falar com Deus. Pastor, eu nem tenho material da campanha. Então estenda a mão, irmão, levante a mão, fala assim, um diácono, uma diaconisa vai até você, trazer um desse, trazer um desse. Mas nem precisa. Precisa, se não precisasse nós não estávamos fazendo. Precisa sim. A gente não faz nada aqui para preencher tempo. Aqui o que nós fazemos é porque Deus tem direcionado, é para fortalecer a fé, é para criar compromisso, é para criar raiz. Sabe, o povo de hoje em dia, de uma forma geral, não tem compromisso, porque despreza as pequenas coisas. Não preciso de papel, não, eu tenho meu compromisso com Deus. Pega o papel, assuma um compromisso com Deus. Qualquer compromisso que você assuma por aí, você tem que assinar, não tem? Você tem que ir no cartório, não é, Rosa? Assinar lá, qualquer coisa que você assina. Por que com Deus a gente não quer assinar nada? Por que com Deus a gente quer... Não preciso de nada, não. Eu aguento firme, eu me conheço. Assuma um compromisso. É pela sua família. Não é pelo pastor, não é pela igreja, é pela sua família. É pela sua família que nós estamos aqui reunidos. Isso, é uma diaconisa, um diácono, ajuda o menino só para ele não cair. Senão ele corre, ele acaba caindo e se machuca. Vamos orar? Você vai levantar aos céus a sua mão, o seu papel. É o 4º dia da campanha. Você vai levantar aos céus o seu clamor. Talvez você está aqui hoje, irmão, só você sabe a dificuldade, o problema que está estabelecido na sua família, na sua casa. E é mais fácil a gente colocar a culpa é de fulano, não, a culpa é de Beltrano, não, se tal pessoa não tivesse feito isso, a culpa é dele. Irmão, agora não é hora de achar culpado, agora é hora da gente pegar a serra, pegar o martelo, agora é hora da gente pegar a lixa e construir uma arca.
porque o Senhor está falando que Ele salva. A palavra de Deus para Noé era: eu salvo a tua família, Noé. Eu salvo, eu vou mandar chuva, hein? É chuva copiosa, hein, Noé? É chuva tal como nunca fora visto, hein, Noé? Se prepara, mas faz a arca, que eu salvo. Fale com Deus nessa noite, irmão. Fale, irmã, fale para Deus do seu marido. Talvez o seu marido tenha te maltratado até. Talvez o teu marido tenha até te humilhado. Talvez até o seu marido nem queira falar com você. Ora a Deus por ele. Fala: Deus, salva o meu marido, Deus. Construa uma arca. Construa uma arca nesse momento. Irmão, fala da sua esposa para Deus. Talvez a sua esposa, ela só te maltrate, ela não te honra, ela te despreza, ela te humilha. Esse é o momento de você construir a arca. Pai, fala do seu filho para Deus. Construa uma arca para o seu filho. Construa uma arca, Deus vai honrar a sua atitude. Do mesmo jeito que Deus honrou a atitude de Noé, Deus vai honrar a tua atitude, irmão. Deus vai honrar a tua atitude, irmã. Agora é hora de você construir a arca. Filho, construa a arca para o seu pai, para a sua mãe. Você vai querer ir para o céu e ver seu pai com a sua mãe para o inferno? Você vai querer viver eternamente com Deus e ver seu pai, sua mãe, saber que seu pai e sua mãe eternamente longe de Deus, no fogo que não se apaga, onde existe pranto, ranger de dente, onde o verme não morre? Você vai querer isso para o seu familiar enquanto você está no céu? Sabe, a gente tem que sentir a dor da nossa família. A gente tem que ver a nossa família e verdadeiramente louvar a Deus por ela. O mundo aí fora não valoriza a tua família. Se você não valorizar, meu irmão, as pessoas à nossa volta, elas não valorizam a nossa família. Elas não valorizam. Ah, mas é que eu tenho uma dificuldade com o meu parente, eu já não falo com o meu parente já faz tempo. Construa uma arca de salvação para ele e para com isso. O que você puder fazer para quebrar essa barreira, quebrar essa dificuldade, faça. Deixa que Deus salve essa pessoa. Deixa que Deus age, deixa Deus agir, mas acredite nessa palavra. Mas acredite no poder de salvação. A Bíblia diz que veio chuva. A Bíblia diz que veio chuva. E quando a chuva chegou, Noé e a família dele estavam dentro da arca. Noé e a família dele foram salvos. Você e a sua família serão salvos. A chuva vai chegar, meu irmão. Pode saber, Jesus está voltando. Pode saber disso. Jesus está voltando. Eu não estou aqui revelando um mistério. É algo que já está revelado na palavra dele. Jesus está voltando. E quando ele voltar, você e a sua família estarão salvas. Essa palavra, ela está sobre a sua vida. Essa promessa está sobre a sua casa. Deus, eu oro, Deus, em nome de Jesus, para que a salvação seja manifesta na casa do meu irmão, na casa da minha irmã. Eu oro, Pai, para que os limites físicos deles seja superado. Quando ele sentir cansaço, quando ele sentir até mesmo vontade de parar, o Senhor fale ao coração dele fortemente. Lembre que Noé foi até o final da arca. Ele não parou no meio do caminho. Noé construiu a arca, e tendo ele concluído a arca, eu salvei a ele e a família dele. Senhor Deus, a nossa salvação é o que nós temos de mais importante nessa vida. Mas nós sermos salvos e termos a nossa família condenada, não é algo agradável. Não é algo gostoso de se imaginar, de se pensar. Por isso eu peço pela minha família e pela família dos meus irmãos. Por isso juntos aqui nós construímos uma arca. Uma arca, Pai, para que a salvação seja manifesta. Para que Jesus adentre a essa família de uma forma especial.
trazendo a salvação, trazendo a mudança, a transformação. O Senhor sabe essa pessoa que está nas drogas, essa pessoa que está na bebida, na prostituição, no adultério, na fornicação, no tráfico, no roubo, essa pessoa, Deus, que está, ó Pai, perdida na idolatria, perdida na confusão religiosa. O Senhor sabe, Pai. Essa pessoa que está de repente rumando a um fim terrível, mesmo que não saiba, está rumando a um fim terrível. O Senhor sabe, e a minha oração com os meus irmãos na noite de hoje é que o Espírito Santo do Senhor, que fez com que a família de Noé acreditasse, que convenceu a família de Noé, convença a nossa família, e a salvação seja manifesta para a honra e glória do Teu nome. Que assim seja. Repete comigo: Senhor Deus, salva a minha família, em nome de Jesus. Salva a minha casa, livra a minha casa da condenação eterna. Me usa como um provocador de milagres para salvar a minha família. É Jesus quem salva, mas eu posso fazer a minha parte. Me ensina, me ajuda, me advirta. Não me deixe acomodar, em nome de Jesus. Eu entrego o quarto dia da campanha ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém.